Salve espectadores do canal! O vídeo de hoje é uma daquelas dicas de livro que vocês estão acostumados aqui no canal. E hoje vamos falar de um livro que acabou de sair no Brasil pela editora Contexto, aproveitando o centenário da Revolução Russa para falar sobre um assunto diretamente relacionado. O livro de hoje é História da Guerra Civil Russa, 1917-1922, de Jean-Jacques Marie. O autor é um dos maiores especialistas em Rússia da França, e nesse livro ele tenta fazer um histórico equilibrado desse processo que durou mais de 4 anos e resultou na morte de milhares de pessoas. A Revolução Russa, a qual nos referimos normalmente, é o processo que começa em fevereiro de 1917, com a deposição do czar Nicolau II e a instauração de um governo provisório. E essa revolução termina com a tomada do poder dos bolcheviques, que eram a ala mais radical da esquerda russa, liderados principalmente por Lenin e Trotsky. Depois dessa tomada de poder, o desenrolar dos acontecimentos levou a uma guerra civil, formada por diferentes partes. Você tinha o Exército Vermelho, que eram os bolcheviques, o Exército Branco, que eram os mencheviques, formados por ex-generais czaristas e liberais republicanos, as milícias anarquistas, também conhecidas como Exército Negro, os nacionalistas do Exército Verde e algumas tropas de ocupação estrangeiras, em sua maioria apoiando os adversários do Exército Vermelho. Pode parecer que eu estou descrevendo uma partida de War, mas o negócio foi tenso. A Rússia estava em uma situação muito instável por conta da revolução e da imediata retirada de tropas russas do fronte, com a paz estabelecida com a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. As potências estrangeiras aliadas da Rússia na guerra resolveram intervir para ajudar o Exército Branco a vencer a luta, não só para trazer a Rússia de volta para a guerra, mas também para tentar impedir a expansão do comunismo em direção à Europa, já que o movimento comunista, em sua essência, sempre se pretendeu internacionalista. A lista de países que interferiu na guerra, majoritariamente do lado do Exército Branco, é bem expressiva. Logo no começo do livro são apresentados os diferentes lados desse conflito, os seus motivos e os seus interesses, bem como ele discute criticamente as estatísticas dos números de perdas humanas por conta da guerra, da fome e das epidemias, criticando os números exagerados de outros historiadores e explicando o motivo dessas estatísticas estarem exageradas. Ele explica que tanto os soviéticos quanto os anticomunistas tentaram inflar o número de mortos, os primeiros para justificar a crise econômica fortíssima no início dos anos 1920 e os anticomunistas para dar um caráter criminoso à revolução. A divisão dentro do país foi bem intensa. Apesar de ter um apoio popular muito forte, os bolcheviques criaram muitos inimigos. Os camponeses, por exemplo, ganharam muitas terras, mas não queriam dar a maioria de sua produção agrícola de graça, ou mesmo por um dinheiro que estava se desvalorizando diariamente. A fome nas cidades, por conta da falta de abastecimento, fez com que cerca de metade da população das principais cidades russas migrasse para o campo, e o governo passou a tentar pegar o excedente de produção agrícola para tentar distribuir de forma mais igualitária a alimentação pelo país. Não só isso não deu certo, como fez com que parte da população que apoiou a revolução se voltasse contra os bolcheviques. Em Blesk, perto de Smolensk, a população chegou ao ponto de fuzilar todo o soviético da cidade por conta da revolta com o governo pela fome. O autor situa a Guerra Civil Russa em um panorama muito mais amplo de disputas de poder e jogos de interesses de potências internacionais, mas também internas. Ele fala do gradativo esquecimento da presença do Exército Verde na história, apresenta os grupos de interesse, os primórdios do conflito, a situação na Ucrânia nesse contexto de guerra, que é muito importante para entender a situação do país atualmente em relação à Rússia, entre vários outros assuntos. A Guerra Civil Russa foi um evento muito complexo, e sempre que você fala desse contexto, um monte de gente se irrita dependendo do posicionamento político que cada pessoa tem. A Guerra Civil terminou de uma forma muito trágica. Além de todas as vidas humanas perdidas, ainda houve o desastre da fome, causado tanto pelo cenário instável de guerra, inabilidade política e uma seca terrível no verão de 1921, que foi acompanhada de uma onda de calor muito forte, que juntas pioraram a situação da agricultura e resultaram em milhões de mortos. Eu pessoalmente acho que esse livro consegue ser bem equilibrado, a julgar pelo meu conhecimento mediano no assunto. Academicamente falando, me parece um bom livro e eu recomendo. Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar um link para compra dele, caso você tenha se interessado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos, e visitem a nossa página no Apoia-se, caso queiram e possam contribuir. Muito obrigado e até a próxima.